Meu irmão e minha irmã, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o seu irmão em Cristo, Evandro Moretti, e hoje o tema está imperdível. Eu vou falar sobre a busca do encontro cristão coerente, tá? Muita gente já desanimou, muita gente não quer ir mais em denominação nenhuma, tá? E não há problema quanto a isso. É possível, é perfeitamente possível você ter acesso a Deus sem a necessidade de um templo. Tá? Foi para isso que Jesus veio. Tá? Então, se você gosta de estar na sua casa, de vez em quando ouvir uma mensagem pela internet, de você ter a sua Bíblia, você mesmo lê a sua Bíblia na sua casa, e você pratica aquilo que Jesus ensinou, tá? E você não se reúne, não tem nada na Bíblia, na palavra, que vá contra você. Tá? O texto lá de Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixem as vossas congregações. Em outra situação eu já expliquei ele mais detalhadamente. Aquilo não está dizendo para que você tenha que frequentar uma denominação. Não. Ali está principalmente falando com os irmãos do mundo antigo que não tinham outra possibilidade de ouvirem o evangelho senão através dos encontros. Era ali que eles iam ter acesso a palavras de conforto, como na sequência do texto está dizendo, a respeito de Jesus. Os irmãos mais velhos, os irmãos mais experientes, os orientavam. Hoje, existem muitas outras possibilidades de você ter contato com o Evangelho sem a necessidade de ir a uma denominação, tá? Mas existem muitas pessoas que gostam de se reunir com gente. E, de fato, a Bíblia, a palavra, o Evangelho não é contra a reunião, tá? A palavra não é contra você se encontrar com pessoas, tá? Para celebrarem juntos, para se edificarem juntos. Não há nada no Evangelho, nas palavras de Jesus, nas palavras dos apóstolos, que vá contra a prática de se reunir. Então não tem por que as pessoas agora ficarem indo contra o ato da reunião, tá? Mas as pessoas querem uma reunião saudável. As pessoas querem uma reunião em que não vão ser enganadas, né? E esse é o tema do vídeo de hoje, tá? A procura por um encontro cristão saudável, tá? Será que é possível? Olha, a vida tem provado que sim. Existem muitos encontros assim hoje no Brasil, tá? Só que para esse encontro se tornar saudável, tá? Não é perfeito. Onde você for que tiver gente, vai existir imperfeições. Um encontro saudável não quer dizer um encontro sem falhas, tá? Então você vai ver as mesmas falhas que você vai ver até na sua própria família, tá? O temperamento de algum é diferente do seu, o jeito de um é diferente do seu, tá? Existem pessoas temperamentais, histéricas, tá? Erros e comportamentos humanos serão parecidos em todos os lugares que você for, até dentro da sua casa. Tá? Ninguém é igual a ninguém. Então não espere um ambiente de santinhos, de perfeitinhos, que isso você não vai encontrar em lugar nenhum. Mas é possível um encontro cristão que não haja enganação, que não haja um bocado de coisas que eu vou citar aqui, tá? Que se as pessoas tirarem isso de suas reuniões, o ambiente vai ficar gostoso de frequentar, tá? E as pessoas gostam de se reunir quando o ambiente fica assim. As pessoas estão cansadas e pouco a pouco, todos os dias, muitos estão se cansando do que tem acontecido dentro das denominações, tá? Eu anotei aqui para falar para vocês. Todo mundo sabe, né, que eu tive um início na Batista, tá? A Batista Renovada, que tinha muito da Batista tradicional. Depois eu fui para a igreja pentecostal, tá? Depois eu fui para uma igreja pentecostal clássica, que é a Assembleia de Deus, e eu também participei depois como pastor auxiliar numa igreja neopentecostal. Então eu conheço, tá, bastante do tradicionalismo, do pentecostalismo, do neopentecostalismo, porque eu me aprofundei. Eu fiz cursos teológicos, tenho 4 cursos de teologia, e isso não é carteirando você, né, para dizer que eu sei. Não. Eu estou em constante aprendizagem, eu estou aprendendo com Cristo. E eu não quero jamais usar o meu conhecimento para dizer que eu sou maior que você. Não, a graça de Deus nos nivela. Agora, você pode aprender alguma coisa com as pessoas. Do jeito que eu posso aprender com você, alguma coisa você pode aprender comigo, baseado na minha experiência. Então eu quero falar para vocês aqui aquilo que venho aprendendo com o Evangelho, ainda estou aprendendo, tá? Mas muitas dessas coisas eu já me desvencilhei, muitas dessas coisas eu parei,
tá? Eu anulei da minha vida, eu não quero mais saber de coisas assim na minha vida, tá? E que infelizmente acontecem em muitos encontros cristãos por aí. Vamos lá. Primeira coisa, um encontro para ser saudável não pode ter fanatismo, tá? E o que acontece? Tem muita gente hoje que se deixa levar pelo fanatismo, pelo extremismo. São extremistas cristãos. Cara, o que você encontra de gente determinando o que o outro tem ou não tem que fazer, não está escrito. Tá? Tem um pessoal hoje que está contra quem se batiza na água. Eles falam, ó, se você se batizar na água, você está blasfemando contra Deus, porque não precisa batizar na água. Se você vai para o Evangelho, você percebe que o batismo é obsoleto, o batismo na água é obsoleto. Mas ele se tornou uma cultura, que para muitas pessoas é importante. Ela não é salvífica, mas para a pessoa é importante. Tá? Você acha que Deus vai condenar alguém que se batiza na água? A gente sabe, baseado ali em Romanos capítulo 6, que o verdadeiro batismo é o da morte e ressurreição de Cristo. É Ele quem nos batizou nesse tipo de mergulho maravilhoso, e esse ninguém pode anular. Tá? Agora, o batismo na água, você sabe que cada um tem o seu. Né? E isso é um problema. Sim, isso é um problema. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Agora, você ficar implicando com as pessoas para que elas não se batizem, porque se elas se batizarem, elas serão condenadas por Deus? Desnecessário. Primeiro, porque Deus é amor. Tá? E Deus conhece as pessoas em seus níveis de compreensão, em seus níveis de entendimento. Deus sabe cada etapa da compreensão humana. Tá? O pensamento de Deus é muito mais alto do que o nosso. Você acha que Deus não vai compreender aquela pessoa que quer se batizar? Você acha que Deus vai condenar ela porque está se batizando? Tá? Então, esse fanatismo de esbravejar e dizer não se batizem porque vocês estão blasfemando contra Deus. De outra forma, tem aqueles que dizem que quem não se batiza é que vai para o inferno. Quem não se batiza é que está condenado. É fanatismo. Da mesma forma aqui, ó, eu falei sobre ceia, né? O pessoal falando sobre a ceia agora, que é incrível, né? Tem gente dizendo que se você tomar ceia sem ser batizado, você está blasfemando contra Deus. Já tem gente dizendo que se você tomar a ceia de qualquer jeito, você está blasfemando, porque a ceia é um ato do Antigo Testamento, é um ato judaico. Tá? De fato, a gente não pode confundir a Páscoa judaica com a ceia de 1 Coríntios. A ceia de 1 Coríntios nunca foi obrigatória, e eu já expliquei isso em outros vídeos, você pode conferir. Tá? Mas se tornar fanático, tá, por essa questão é o que realmente torna qualquer encontro cristão não saudável e não coerente. Tá? Então, essas pessoas que ficam dizendo, ó, quem se batiza está blasfemando, quem não se batiza é que está. Quem toma ceia está blasfemando. Quem toma ceia sem ser batizado é que está. Quem não toma ceia é que está blasfemando. Esses fanatismos malucos. Isso é desnecessário. Tá? Se você traz alguma cultura que você acha importante, jamais a torne salvífica. Porque quem salva é Jesus. Uma grande quantidade de cristãos é fanático ao ponto de determinar que quem faz isso ou deixa de fazer aquilo vai para o inferno. Eu falei aqui sobre a questão do batismo, a questão da ceia, até agora a questão do nome. O pessoal que defende que se você falar Jesus, que é uma tradição romana, né, uma transliteração romana, porque não existe Jesus, porque no mundo antigo nem o J existia. Se você falar Jesus, você está blasfemando. Porque o correto é dizer Yeshua, ou Yahshua, ou Yahusha. Oh, pelo amor de Deus, gente. A gente tem que pensar o seguinte, Deus é muito mais alto que nós. Deus nos compreende muito mais do que os homens compreendem. Você tem que andar em paz com Deus. Agora, se você deixar se levar por A, por B, por C, tá? Por essas loucuras que toda vez surge uma nova, tá? Ou velha, né? Porque esse negócio do nome aí que tem que ser falado em hebraico é antiga já. Tá? Então, são fanatismos. Você acha que Deus vai condenar o irmãozinho que fala Jesus? Tá? Então, esses extremismos tornam qualquer reunião insuportável. Porque faz a pessoa pensar que somente aquele grupo é que tem a razão absoluta. E sabe quem tem a razão absoluta? É o amor. A Bíblia diz Deus é amor. Tá? Cristo veio pregar o amor.
Agora, pensamentos diferentes, embora você pode trazer o seu pensamento, mas sempre com respeito, tá? Agora, esses comportamentos que têm acontecido em muitas religiões, denominações, de extremizar, de fanatizar a situação, é o que torna o ambiente insuportável, tá? Então, sem fanatismos, tá? Pessoas hoje, os chamados desigrejados, porque não existe desigrejado, não dá para deixar de ser igreja de Jesus, mas aqueles que defendem que você não pode frequentar templo, e aqueles que defendem que só no templo tem salvação, ambos estão errados. Ambas as situações não têm equilíbrio, são situações desequilibradas, tá? Outra coisa, tá? Já falei aqui, um encontro cristão saudável não pode ter fanatismo. Outra coisa, número 2, um encontro cristão saudável não pode ter misticismos, tá? O que são misticismos? Tem gente que queima pedido de oração, dizendo que aquela fumaça vai para Deus. Isso é misticismo. Outra coisa, ser guiado por profecia e revelação. Misticismo. A pessoa que se deixa levar por profecia, por revelação, tem aquele irmãozinho que profetiza, aquela missionária, aquele missionário, tudo que eu vou fazer, eu vou lá e peço oração, e depois da oração eu fico olhando para ele, ó, Deus falou alguma coisa? Me diz, missionário, me diz, pastor, me diz, meu irmão, o que Deus falou para você? Pelo amor de Deus. Você tem que ser guiado por Cristo, tá? E se você conhece o Evangelho, você vai imediatamente abandonar a prática de ser guiado por homens, tá? Esse negócio de Deus mandou dizer, Deus me revelou, tem uma profecia, eis que te digo, 99,9 das vezes tem alguma coisa errada nisso daí. E esse 0,1% que às vezes acontece, de repente é de um irmão ou de uma irmã sincera, tá? Que mesmo assim não soube ainda transferir aquela percepção que ela teve a respeito de uma situação que você está vivendo, tá? E ela trouxe como se fosse uma palavra direta de Deus e inquestionável. Tudo é questionável. O apóstolo Paulo disse, analisai as profecias, tá? E profecia que ele dizia naquela época tinha a ver com percepções do evangelho, hein? Não é nada do que hoje se diz que é profecia. Mas em outro dia, em outro vídeo, eu vou falar sobre isso, tá? Então, misticismo. Fuja de lugares que tem misticismos, né? Ser guiado por profecia. Cobertura espiritual. Só cobertura espiritual é Cristo. Esse negócio que eles estão dizendo hoje, que o seu pastor, o seu líder é sua cobertura, é ele que protege as suas demandas diante de Deus, e que você deve prestar contas para ele. Não, isso não existe. Não existe. Tá? Você não tem que ficar prestando contas para as pessoas dentro de uma religião. Você tem que prestar contas ao seu chefe, à sua esposa. Tá? Prestação de contas é válida em um ambiente do convívio comum. Agora, a respeito da espiritualidade, meu irmão, é você e Deus. É você e Deus o Evangelho. Tá? E colocar em prática aquilo que Jesus ensinou no próximo. Então, fuja de misticismos. Ungir tudo com óleo. Tem encontro cristão em que as pessoas são tão místicas e cada um anda com um potinho de óleo no bolso. Os caras ungem tudo, tá? Unge gato, unge cachorro, unge porta, unge janela, unge quadro, unge bicicleta, unge chaves. Ô, meu irmão, não onde está escrito isso no Evangelho? Isso é misticismo. É igual uma irmã que tinha medo do cantar da coruja. Ela dizia que Deus sempre falou com ela através do cantar da coruja. Quando a coruja cantava, é que Deus estava mostrando que alguma pessoa da família ia morrer. Eu falei, para com isso, irmã. Tá? E quanto tempo demora para essas pessoas morrerem? Às vezes demora 6 meses, 1 ano. Eu falei assim, irmão, no prazo de 1 ano, 6 meses, é lógico que alguém vai morrer. Então nunca foi Deus avisando através da coruja. Sempre foi uma questão de misticismo. Para com isso, tá? 3. Lugares onde há estímulo à barganha. Tá? Tem lugar que estimula a barganha. A venda de amuletos. Compra esse amuleto aqui, leva para casa, essa aliança, esse lenço, essa rosa, tá? Que você vai ser abençoado. Como que se através daquele recurso físico de troca, Deus iria abençoar. Meu irmão, eu canso de falar aqui, Romanos capítulo 11, versículo 34 e 35. Tá? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para depois receber dele algo em troca? A resposta é clara, ninguém. Então não tente ficar trocando coisas com Deus, que Deus não precisa nada que seja seu. Tá? Tudo é dado
por Ele, porque para Ele, por Ele e dele vem todas as coisas. Está no texto. Tá? Você quer agradar a Deus? Faça o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Entregue-se como um sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? É a vida de alguém que coloca em prática o ensinamento de Jesus. Tá? Então, fuja de lugares onde há estímulo à barganha. Tá? Campanha. Campanha. Você tem que fazer a campanha de 7 dias, 21 dias, 50 dias, 52 dias para ser abençoado. Não. Você não precisa fazer campanhas para ser abençoado. A bênção não vem por causa de alguma coisa que você faça. Você é abençoado em Cristo Jesus. Basta viver a sua vida em paz. Mas a pessoa foi lá e contou o testemunho que fez a campanha de 15 dias e recebeu a vitória. As pessoas que recebem alguma coisa depois de terem feito uma campanha, não receberam por causa da campanha. Receberam porque já iriam receber ao longo de suas vidas. Tá? Deu certo que receberam, que aconteceu aquilo na vida delas, depois que fizeram a campanha. Aí associam a campanha. Pode ver que de 100 que fazem a campanha, 8 recebem alguma coisa. E não foi por causa da campanha, é porque já iria acontecer aquilo. Tá? Mas fazem um espetáculo em cima daquelas 8 pessoas, como se fosse por causa da campanha, mas nunca foi. Então, abra sua mente. Tá? Saia de lugares onde há incentivo à barganha. Deus não precisa de nada que seja seu. Tá? Votos, aquele voto no envelope, que tem malandragem envolvida também, né? Aquilo lá tem malandragem envolvida, porque aí você vai colocar o dinheiro no envelope e dependendo da quantidade que você coloca, você vai ser mais ou menos abençoado. Fuja disso. Outra coisa, dízimo obrigatório. O dízimo nunca foi obrigatório, eu já expliquei isso em outro vídeo. Tá? Acompanhe os vídeos deste canal. Tá certo? Se você não é inscrito, se inscreva neste canal também, que você vai aprender o evangelho sem maracutaia, tá? É a fé cristã com bom senso, tá certo? Então, para com o negócio de venda de amuletos. Então não pode vender nada, irmão. Se tem, de repente, a campanha de uma necessidade, essas campanhas podem, né? Então vamos arrecadar aqui, vamos vender alguma coisa para arrecadar por uma boa causa. Cara, eu não vou ser insensível nem insensato e dizer que isso aí não pode. Se tem uma boa causa acontecendo ali e uns irmãos doam alguma coisa para serem vendidas, não tem problema nenhum você comprar. Não tem problema nenhum você ir lá e eu vou comprar isso aqui, esse pastel, eu vou comprar esse pano de prato, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, porque não tem barganha envolvido. Estão arrecadando para uma causa. Agora, quando vendem alguma coisa para que você seja abençoado, para com isso. Desnecessário e malandro, tá? Vamos lá. 4. Um encontro saudável, um encontro cristão sensato, tem transparência. Mostra ao povo as entradas financeiras, tá? Mostra ao povo se há um salário pastoral e qual é esse salário. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra as pessoas ganharem de causas cristãs. Eu não sou contra. O problema é a exorbitância, tá? Então o que acontece? Tem muita gente que acredita que eu venho aqui condenar todo mundo, tá? E generalizar todo mundo que ganha de causas cristãs. Não, pô. Se uma comunidade cristã acerta entre si de estar ajudando um mentor, como está escrito lá em Gálatas 6,6, aquele que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Mas esse repartir não tem a ver com tornar aquela pessoa rica, mudar o padrão de vida daquela pessoa. Não. Todas as vezes que se mencionou salário para obreiro nas escrituras, tem a ver com sustento básico, tá? Em dar alimento para ele. Significa não deixá-lo passar fome. Significa não deixá-lo ao relento, tomando chuva, certo? Não tem nada a ver com dar a um determinado líder um padrão de vida que o diferencie dos irmãos. Se um pastor, se um líder quiser algo a mais, ele que trabalhe por isso. Mas da causa do evangelho, o máximo que ele pode ter é o sustento. Tá? É algo que seja capaz de dar a ele alimento para comer, tá? Uma roupa básica para vestir e um teto. Tá? No caso, o equivalente a um aluguel, no caso, o equivalente a algo que ele possa se alimentar, certo?
Mas hoje tem pastores no Brasil ganhando 50 mil reais. Desnecessário. Aplica isso em gente. Tá? Então, não sou contra uma comunidade que dê ao seu mentor, ou mesmo alguém que faça faxina. Né? Tem irmãos ali que fazem faxina e a gente decidiu dar alguma coisa para eles faxinarem o templo ou faxinarem o nosso lugar de encontro. Não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Isso é saudável. Eu não estou falando nada contra aquilo que é equilibrado, mas existe muito desequilíbrio envolvendo salários de líderes. Tem gente enriquecendo. Aí o evangelho é contra, tá? Aí o evangelho é contra. Então, mostre ao povo. Mostre ao povo. Tem que ter transparência. Não pode ter exorbitância. Tem que ser com modéstia. Tem que ser com equilíbrio. Certo? Outra coisa. Para um encontro cristão ser saudável, é desnecessário e deve ser reprovado um endeusamento de líderes. Tá? O que é esse endeusamento de líderes? É aqueles pastores que gostam de ser bajulados. Ele tem um estacionamento diferenciado. Ele tem uma cadeira diferenciada. Ele tem uma festa de aniversário. Só para ele que fazem uma festa de aniversário anual. É o culto do aniversário do pastor. Desnecessário. Endeusamento de pastor. Pastores presidentes, aquele negócio. O líder maior, o líder mor. Não, isso daí não é do evangelho. Isso é criação nociva, tá? E não tem nada a ver com a fé cristã comum, a verdadeira, a sensata, certo? Então não endeusem líderes. Se você está em um ambiente em que líderes são endeusados, que tem um tratamento diferenciado dos outros irmãos, fuja de lugares assim. Fuja de lugares assim porque a graça de Deus nos nivelou. Ninguém é maior do que ninguém. O acesso a Deus do seu pastor presidente, se você ainda está num lugar desse, ele não tem o maior acesso a Deus do que você. Pelo amor de Jesus Cristo, entenda que a sua oração é a melhor que existe. Não existe uma oração que seja melhor do que a sua, certo? Então, sem endeusamento de líderes, bajulações desnecessárias a líderes. Outra coisa, um encontro cristão saudável não pode ter politicagem. Campanha política comprada no púlpito. O pastor vai lá e fecha com o candidato. Aí vai anunciar aquele candidato, porque a igreja toda, a comunidade toda tem que votar naquele candidato. Isso é absurdo. Uma igreja, uma comunidade cristã que fecha com o candidato, um líder cristão que fecha com o candidato e diz para sua comunidade, todo mundo aqui vai votar nele. Esse homem, ele é um ditador. Ele não aprendeu nada do evangelho e esse ambiente está fazendo mal para você. Porque essa pessoa está interferindo na sua liberdade. E não foi isso que Jesus ensinou. Tá? Então fuja de lugares onde há politicagem comprada. Outra coisa, um encontro cristão saudável não tem proibições malucas. O que são essas proibições malucas? Você tem que se vestir de determinado jeito. Você não pode se vestir de aquele outro jeito. Seu cabelo tem que estar assim, hein? Não pode cortar o cabelo ou não pode usar o cabelo de determinada maneira. Você não pode fazer transfusão de sangue, hein? Você não pode doar sangue. Você não pode fazer festa de aniversário, hein? Você não pode ir na casa de uma pessoa que não seja da nossa comunidade. Você não pode namorar com alguém que não seja da nossa religião. Você não pode... Essas proibições. Tá? Você tem que orar só de joelhos. Se orar em pé, você está blasfemando, hein? Você não pode... Proibições nocivas. Tá? Essas proibições não vêm do evangelho. Esses ambientes fazem as pessoas acreditarem que somente aquela forma de vida, aquela forma de existência está agradando a Deus. Daí elas ficam tão fanáticas que quando elas veem alguém fazendo diferente, no coraçãozinho delas já pensa, vai para o inferno. Totalmente nocivo. Ambientes que adoecem. Fuja de ambientes que adoecem. Proibições malucas. Tá? Outra coisa aqui, por último, né? Talvez a mais importante, embora todas são importantes, é que o encontro cristão saudável tem que ser um encontro do Novo Testamento. E o Novo Testamento interpretado. Tá? Muitos líderes estão trazendo o Antigo Testamento, a antiga aliança de volta.
Irmãos, nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, tá? Inaugurada por Cristo, confirmada em sua morte e ressurreição. Nós seguimos o Cristo ressuscitado, tá? Tudo aquilo que se alinha com Jesus é o que vamos viver. O que não se alinha com ele, a gente descarta. Descartar não significa rasgar as páginas da Bíblia. Descartar significa que aquilo serve como cultura, como história, mas que a gente não precisa mais aplicar para a nossa vida. Novo Testamento interpretado, mas interpretado mesmo. Porque tem gente que pega textos do Novo Testamento e querem aplicar no povo, que são práticas, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Um exemplo aqui, a prática do véu. A prática do véu foi uma solução urgente que Paulo teve que utilizar ali na cidade de Corinto, onde mulheres que andavam sem véu estavam dizendo com isso que eram descomprometidas e poderiam estar atraindo naquela cidade tão promíscua até desacatos, investidas, tá, de homens maldosos. Por isso ele disse, ande com véu. Então, as mulheres andavam com véu em Corinto. Não foi um mandamento para todos os povos de todas as épocas da igreja. Não, foi uma solução local. Por isso que eu digo, o encontro cristão saudável é um encontro onde Jesus é o assunto, tá? A prática do evangelho seja a prática a ser pregada, tá? Incentivada. Aquilo que Jesus ensinou no trato ao próximo deve ser prezada e ensinada, tá? Mas esse Novo Testamento utilizado nesse encontro tem que ser um Novo Testamento interpretado. Porque senão as pessoas vão pegar ali os pormenores sem interpretação e também vão transformar o Novo Testamento em uma carga pesada sobre a vida das pessoas. Isso é ruim demais, tá certo? Então, meus irmãos, eu espero ter ajudado. Logo a gente vai conversando mais. Eu espero que você goste e esteja gostando deste canal. Eu peço que você, se estiver gostando, se inscreva no canal, divulgue este canal para outras pessoas, tá? Se você quiser conhecer mais detalhadamente a respeito dos pontos de vista que abordo aqui neste canal, tem uma possibilidade para você, tá? Que é o curso Detox Religioso. E se você quiser saber mais, tem na descrição aqui um link de acesso para você estar conhecendo mais a esse respeito. Obrigado pela atenção e a gente se vê.